Pessoal, beleza? Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Amores, vamos falar hoje sobre o núcleo celular. É a última aula sobre citologia, tá certo? Temos outro formato logo no início aí na nossa playlist, mas eu tô deixando essa aí mais pragmática e no sistema OBS, tá certo? Então deixa eu colocar aqui para vocês o primeiro slide, tá? Que a gente vai começar comentando aí sobre núcleo celular. Ó, então, núcleo e estrutura dos cromossomos. Esse aí é o tema da nossa aula, tá? Então, o histórico. Quem descobriu o núcleo analisando células foi Robert Brown em 1833, tá certo? Aí eu coloquei para vocês um exemplo do paramécio, um organismo que apresenta dois núcleos com funções distintas, um macronúcleo e um micronúcleo, um mais relacionado ao metabolismo citológico e o outro que está intimamente relacionado ao processo de reprodução, tá certo? Então olha lá, aqui eu coloquei basicamente de forma bem objetiva, bem direta para vocês as funções, né, do núcleo celular e em relação à sua morfologia, né? Olha lá, preste bem atenção aí que eu destaquei para vocês. Formato esférico ovoide. Você não vai encontrar um único formato em relação às estruturas nucleares, tá certo? Presente na maioria das células eucarióticas. Observe que em células sanguíneas, no caso das hemácias, você encontra células anucleadas, ou seja, sem núcleo. Funções, é isso aí que normalmente os vestibulares pedem para a gente, para você destacar a função dessas estruturas. É a casa do DNA, onde a gente encontra o material genético, é o centro de comando da célula, lá onde tudo acontece, lá onde tudo se manipula, é onde tudo é desencadeado para ocorrer a formação de uma proteína, de um polipeptídeo, tá certo? Do próprio RNA, controla o metabolismo celular. Então o núcleo é uma estrutura que está relacionada a essa excelência, né? No que se diz respeito ao controle dos processos de catabolismo e de anabolismo celular, no caso, o metabolismo, né? E ocorre a síntese de ácidos nucleicos, onde você encontra o DNA e o RNA, beleza? Então, vê lá, dando continuidade aqui. Em relação à quantidade de núcleos por célula, isso aqui é uma situação interessante que eu gostaria que vocês atinassem com muito carinho. Primeiro, eu coloquei para vocês aqui, ó, dá uma olhadinha, vou marcar aqui com o piloto, né, para vocês acompanharem aqui comigo, ó. Então tu tens aqui um fígado, né, células hepáticas, aqui eu tenho um coração e aqui eu encontro fibra muscular, né? Então, a maioria das células apresentam um único núcleo. Exemplo, célula epitelial, independentemente do tipo de célula que a gente já viu em histologia, que existem vários tipos de células epiteliais, né? Púbica, pavimentosa. Então, independentemente, você tem um metabolismo muito pequeno, ou a função basicamente é produção de algum tipo de substância ali de forma não muito aprimorada, não muito trabalhada, né? E o próprio revestimento. Então é um tipo de célula que vai apresentar só um núcleo. Aqui eu coloquei para vocês, ó, as células estriadas cardíacas e os hepatócitos apresentam dois núcleos. Então observe que esse tipo de tecido ele já precisa de metabolismo mais aprimorado, né? Procura perceber que no caso dos hepatócitos, as células hepáticas, as células do fígado, elas produzem uma quantidade enorme de enzimas, de hormônios, produz a bile, né? Produz a alfa-desidrogenase, que é uma enzima que quebra as ligações químicas existentes no álcool, né? CH3, CH2OH, transforma esse álcool numa substância não tão tóxica ao nosso corpo, né? Porque você tem um radical hidroxila e você tem um radical orgânico. Então, ao quebrar essa substância, ela não apresenta
um grau de toxicidade tão grande, né? Então, em virtude desse aspecto, você tem células aí que se apresentam com uma condição metabólica maior, então vai apresentar uma quantidade maior de núcleos. E não deixa de ser também interessante quando você... Opa, muito obrigado, viu? Aqui é minha esposa, né? Aqui ganhando a Mega Sena, um caldinho, né? Trazendo aqui pro trabalho diário aqui, né? Tá querendo alguma coisa depois, mas tudo... Tá? Então, brincadeiras à parte, você tem as fibras musculares esqueléticas que apresentam vários núcleos. Então, observa que dependendo do metabolismo celular, dependendo do metabolismo do tecido, do metabolismo tissular, eu tenho uma quantidade maior de núcleos. Tranquilo? Então, olha lá. O próximo lá, um coraçãozinho aí para vocês, bem bonitinho. Eu achei tão lindo e achei interessante colocar para vocês esse coração. Tá certo? Então, olha lá. Gente, estrutura do núcleo interfásico. Vê bem, aqui você tem um núcleo e ele está bem destrinchado aí para vocês. Enquanto o retículo plasmático rugoso, que está aderido a ele. Eu tenho um poro nuclear, que são os anules, não esquece, é que eu fui bem generoso com vocês. Mas nas provas eles colocam como anules, que são os poros, tá certo? O envoltório nuclear, que é a carioteca, a cariomembrana, que pode ser chamada também. O nucleolo, né? Que você vai encontrar exatamente dentro do núcleo. A cromatina que está dispersa, a cromatina que encontra-se dispersa aí no nucleoplasma, né? E o nucleoplasma que seria a parte gelatinosa do núcleo. É como se fosse o citoplasma da célula. Então você tem o citoplasma e encontra também o nucleoplasma, tá? Então aqui, ó, um zoom para você perceber os poros da carioteca, né, os anules que a gente havia comentado, e esses anules eles promovem exatamente a passagem de substâncias entre o nucleoplasma e o citoplasma e o nucleoplasma, tá certo? Então você tem aí essa característica. Olha lá, aqui um zoom mais preciso, uma coisa bem mais objetiva em relação aos anules, para vocês perceberem exatamente a estrutura deles, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês no que se diz respeito aos cromossomos, tá? Presta atenção aqui, segue aqui esse piloto para a gente deixar isso aqui bem caracterizado. Os cromossomos. O que é um cromossomo, na realidade? A primeira pergunta é essa. É uma molécula de DNA condensada, né? Então, a molécula de DNA ela é grande, ela é bem... Você encontra vários genes ali, você vai encontrar proteínas na estrutura, não é isso? Então ela está condensada, não é isso? Então na nossa espécie, eu coloquei para vocês que na nossa espécie nós encontramos 46 cromossomos, tá? Então, 46 cromossomos nós encontramos nas células ditas somáticas. Do grego, soma quer dizer corpo, então as células do corpo. Você encontra 46 cromossomos, oriundo exatamente do processo de divisão após a fecundação entre um óvulo e um espermatozoide. Então, o óvulo e o espermatozoide são os gametas, tá certo? Eu coloquei aqui também, bem bonitinho para vocês. Ó. E cada gameta apresenta 23, ou seja, 23 mais 23, 46. E 46 é o que nós encontramos na nossa espécie, nas células somáticas. Aí você pode dizer, mas cabeça, existem as síndromes de Patal, a síndrome de Down. Existem as síndromes que já seria uma aula à parte. Né? A síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. Não é isso? Então, em vez de você encontrar 2 cromossomos, um par de cromossomos, você encontra 3 cromossomos. Tá certo? Então, você tem vários tipos de síndrome. Síndrome de Patal, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter e por aí vai. Então seria uma aula à parte para a gente trabalhar só essas mutações. Tá certo? Então aqui, ó, vê só, uma célula diploide eu digo que ela é 2N. E a célula diploide, que é 2N, são as células somáticas, não esquece.
Célula haploide são aquelas células N, tá certo? Que tem a quantidade de cromossomos reduzida pela metade, que são as células germinativas. Se eu falo no homem, se eu falo no macho, espermatozoide. Se eu falo na fêmea, óvulo, tá? Então, os cromossomos homólogos, eles ocorrem aos pares. Então, nós vamos encontrar 23, o par 1, o par 2, o par 3, até o par 23, do jeitinho que tá bem bonitinho aí para vocês. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho cromátides irmãs, né? Aqui eu tenho cromossomo simples antes da divisão celular. Formação das cromátides irmãs, eu tenho uma estruturazinha que é o telômero. O telômero é como se fosse uma estrutura que amarrasse o cromossomo na sua parte terminal, né? Então, essa condição promove certa estabilidade na molécula do DNA, porque ela não pode estar esticada todo o tempo, né? Observe que se eu pego uma linha e estico essa linha, é mais fácil ela torar do que ela está totalmente condensada. Por isso que o material genético ele fica sempre espiralizado e ele promove a chamada desespiralização quando ele quando ele entra em intérfase. Quando ele está espiralizado é quando a célula está no processo mitótico. Então, na intérfase, ela promove desespiralização. Tranquilo? Então, aqui, ó, eu tenho cromossomo simples, um cromossomo, uma molécula DNA. Simples desse jeito. Cromossomo duplicado, o cromossomo com duas moléculas de DNA. E essa estrutura você vai encontrar o centrômero, o DNA e o cinetócoro. Tá certo? Que é exatamente a porção central daquele cromossomo, onde ocorre exatamente a interseção dessas duas moléculas, tá? Então, aqui eu destaquei para vocês que se fixam as fibras do fuso, né? O cinetócoro, para ocorrer a divisão celular no processo mitótico. Então, na mitose você tem a divisão celular, ocorre a duplicação desse material genético, e após a duplicação desse material genético que ocorre na intérfase, você vai encontrar aí a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase da mitose. Para isso tem um bisuzinho para você não esquecer, é chamada PIMAT, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tranquilo? Beleza? Melzinho na chupeta, vê lá. Aqui estruturas nucleares. Eu deixei bem mastigadinho para vocês, ó. Nucleolo ou plasmossomo. Essa é a denominação mais antiga, mas eu destaquei para vocês que pode até aparecer. É difícil, certo? Mas eu coloquei bem bonitinho para vocês. Relacionado à síntese de RNA ribossômico e ribossomos. Beleza? Então, vê lá. Cariolinfa, corpúsculo. Essa estrutura, né, no caso da cariolinfa, é composto por proteínas metabólicas e íons. Beleza? Tranquilo? Vê lá agora. Retículo nucleoplasmático, relacionado à liberação de cálcio, que é no caso o íon cálcio, né? Aí você tem um cátion que a gente viu nas nossas aulas de química. E a regulação do metabolismo celular. Tá certo? A estrutura que eu havia comentado para vocês, que eu já havia destacado para vocês anteriormente. E aqui, uma dica simples, o núcleo e estruturas nucleares em destaque. Beleza? Todas essas estruturas aí a gente já teve a oportunidade de comentar no slide anterior. Cromatina é o material genético contido no núcleo e são resultantes da combinação de DNA e histona. Cabeça, o que é histona? DNA eu já sei, mas questões de histona são proteínas que garantem exatamente a condição eletroquímica da molécula do DNA. Observe que no momento de duplicação, quando a molécula ela se abre, essas histonas elas saem da molécula e ocorre a duplicação a partir da DNA polimerase. Tranquilo? Outra dica aqui, ó. Então tu tens ela totalmente condensada, ela aqui parcialmente condensada, tá? E ela aqui descondensada com as moléculas de histonas. Tranquilo? Vê lá. Observe do lado os dois tipos de cromatina e você vai encontrar aí na realidade dois tipos
importantíssimos que são abordados para a gente. É chamado eucromatina, que refere-se ao trecho que está desespiralizado, beleza? Esse trecho é interessante porque é nessa área que vai ocorrer a leitura, que vai ocorrer a transcrição, tá certo? Então eu tenho duplicação, transcrição e tradução do código genético. Na eucromatina eu encontro a transcrição, a produção do RNA. Observe, muita gente pergunta, cabeça, mas por que não abre o material genético todo? Porque senão toda a estrutura seria praticamente igual. Então, se a célula está precisando de algum tipo de proteína, ela vai naquela área específica, ela promove desespiralização daquela área, ela codifica a partir daqueles genes e forma aquele RNA específico para aquela proteína, tá certo? E a heterocromatina, do jeito que eu coloquei para vocês, toda a região espiralizada da cromatina, onde a transcrição é inativa, onde não existe transcrição. A transcrição, a dica, transcrição só ocorre na eucromatina. A heterocromatina, ela fica inativa, beleza? Mesma dica, se a célula tem uma parte espiralizada, né? Totalmente espiralizada, e outra desespiralizada, ela vai copiar qual? A desespiralizada, que é referente à eucromatina. O que está espiralizado não é codificado, tá certo? Porque a célula não está precisando. Um exemplo muito simples. Vamos supor que a célula está precisando de uma proteína, como insulina, como glucagon. Então ele vai pegar o material genético, naquela parte que existe os genes que vão codificar a insulina ou glucagon, que são hormônios que trabalham o metabolismo da glicose, eles vão promover a desespiralização daquela área que vai ler para a insulina ou para o glucagon. A área que está espiralizada vai continuar, a não ser que a célula precise de outro tipo de proteína que esteja naquela área espiralizada. Tranquilo? Então, para a gente fechar, eucromatina refere-se ao trecho desespiralizado suscetível à transcrição, para a produção de RNA, beleza? E a heterocromatina, toda a região espiralizada da cromatina, onde a transcrição é inativa, não ocorre transcrição na heterocromatina. Importante isso, tá? E aqui, para a gente fechar com chave de ouro, eu destaquei para vocês as estruturas referentes aos cromossomos, tá? Você tem os formatos, a morfologia cromossômica. Então eu tenho um cromossomo metacêntrico, eu tenho submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Observa que o metacêntrico é o mais fácil, né? Ele metacêntrico, você tem ali ele bem dividido, né? De acordo com a posição do centrômero, você tem uma divisão equitativa, né? No caso do submetacêntrico, observe que o centrômero está um pouco acima, né? Ele está um pouco acima do metacêntrico. E no caso do acrocêntrico, ele está próximo à extremidade, né? Ele já está próximo à extremidade do cromossomo. Já no telocêntrico, o centrômero, ele se localiza já na extremidade, ele já se localiza, já está no finalzinho ali do cromossomo. Então, telocêntrico, ele se encontra no final, né? Acrocêntrico, ele está próximo ao final. Submetacêntrico, ele está um pouco acima da metade dele. E o metacêntrico, ele divide de forma equitativa, beleza? Amores, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula sobre núcleo. Tem mais uma aula sobre núcleo, mas na realidade não é uma aula, é só uma resolução de uma questãozinha, tá? Para vocês, para deixar bem fresquinho de vocês. Então a gente se vê na próxima, beleza? Fica com Deus e tudo de bom.